Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, boa noite. Governo de Minas muda discurso e faz estudo para avaliar a reabertura de academias e clubes. Leitos em hospitais privados poderão ser considerados para a flexibilização de ondas do Minas Consciente. Cidades da região registram aumento de óbitos em decorrência da Covid. Bares e restaurantes de Patos de Minas demitem 190 funcionários e registram queda de 20% nas vendas. Aulas de legislação para tirar CNH poderão ser feitas em casa e impressão do CRLV está liberada. Mudança de comportamento, vendas de bicicletas disparam na pandemia. O gesto solidário de idosa que acelera a produção de toucas para doação. Irmãs carmelitas e maestro fazem o último ensaio para a missa especial com o padre Alessandro Campos. Essas e outras informações no NTV News que começa agora. Duas novidades do Detran de Minas vão trazer mais comodidade. A partir de agora, as aulas teóricas para habilitação poderão ser feitas online e o CRLV poderá ser impresso em casa. A novidade é que agora o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, pode ser impresso em casa. O documento em papel sulfite e tamanho A4 terá a mesma validade que o digital. No site do Detran, www.detran.mg.gov.br, emitir o documento que dá o licenciamento do ano do veículo. Então, hoje em dia, não existe mais a emissão do documento em papel moeda, aquele documento verde. A própria pessoa da casa dela, com o número do Renavan, com o seu CPF e o número do CRV do documento, que só o proprietário vai ter, ele consegue emitir no papel folha 4 normalmente o seu certificado de licenciamento do ano. Ele tem a mesma validade jurídica do que esse documento verde que tradicionalmente era utilizado pelo cidadão. O site do Detran é autoexplicativo. Na página inicial, você clica em Veículos. Em seguida, no ícone Documentos de Veículos, selecione Imprimir CRLV. Leia as instruções e preencha os dados com a placa do veículo, Renavan, CPF ou CNPJ do proprietário do veículo e o número do CRV, para só então avançar. Vale lembrar que só terá acesso ao documento se estiver com todos os débitos quitados. Todo quitado. O CRLV ele só é emitido do ano se tiverem todos os tributos devidos, IPVA, recolhimento de taxas, a taxa do seguro, e se não tiver impedimento administrativo ou judicial que impeça a emissão do documento. A maioria dos casos, 98% dos casos, são casos clássicos de emissão, e esse papel hoje impresso na casa do cidadão ele tem o mesmo valor jurídico do que aquele antigamente utilizado do CRV verdinho em papel moeda. Uma facilidade para o condutor, tendo em vista a situação atual. Não há necessidade de recolhimento de uma taxa de emissão de uma segunda via em caso de urgência, não há necessidade de ficar aguardando os correios entregar ou ter que ir até o UAI quando o correio não consegue localizar o proprietário em casa. Então hoje da casa dele, muito simples, o site é autoexplicativo, só vai pedir esses dados, você já consegue imprimir e a validade é a mesma. Outra novidade é que agora as autoescolas também vão poder oferecer o curso técnico teórico de forma remota. O aluno vai poder escolher entre as duas opções, pelo menos enquanto a pandemia durar. Em decorrência da pandemia também, o Detran Minas Gerais, por meio da Polícia Civil, tem buscado que profissionais, empresas credenciadas se credenciem para quê? Para que as autoescolas possam ministrar aulas teóricas que são obrigatórias para a obtenção da CNH, permissão, elas possam ser feitas de forma remota, em casa. Isso está em fase de tratativas ainda, de procedimentos, de escolha de empresas, uma vez que vai haver a necessidade de um procedimento onde haja o reconhecimento facial
do candidato e do instrutor, né, reconhecimento de movimentos reais, né, prova de vida da pessoa, para quê? Para que aquela prova, aquela aula seja validada de minuto a minuto pelo Detran. O aluno não pode se ausentar da sala de aula, porque se ele ausentar da sala de aula, se ele iniciar a aula, mas ao mesmo tempo ele sair da sala, foi embora, foi para o banheiro, não retornou à sala de aula, ele tem aí uns 5 minutos para retornar. Caso ele não retorne, né, essa aula dele, ele vai perder essa aula, tá? O professor tem que justificar também essa aula. Se o professor não justifica essa aula, a sala toda perde a aula. Tá? Outro benefício, tanto para o aluno quanto para as autoescolas. É uma maneira, né, da gente continuar o trabalho, né, das pessoas poderem fazer o curso de legislação para tirar a habilitação de uma forma tranquila, pode fazer em casa, né, cada um no seu... na sua casa, no seu quarto, né, com o celular na mão, um notebook, qualquer equipamento, ele pode estar fazendo essas aulas de forma remota, né? O professor vai estar aqui, né, dando essa aula para ele. Não é IAD, porque o IAD ele fica gravado 24 horas no sistema. Então o nosso sistema é aula remota. O professor está presente e tem que fazer o reconhecimento a partir do momento que ele entra na sala de aula, né? O aluno também tem que fazer o reconhecimento e ao final da aula ele faz o reconhecimento para sair da aula também. A expectativa é de que o formato permaneça mesmo após a pandemia. O que a gente verificou no Brasil é que várias medidas que eram anteriormente adotadas presenciais, verificou-se que ela custa menos e é mais eficaz e eficiente quando utilizada por meios tecnológicos. Então a tendência é que haja uma evolução e que esses mecanismos de educação à distância, assim como já ocorre em faculdades, eles passem a exigir também, passam a ser aceitos também na questão de trânsito. Com as academias fechadas, muitas pessoas buscaram outras formas para se exercitar e até quem não era adepto aos treinos buscaram uma atividade física, uma maneira de extravasar o estresse e a ansiedade. E tem setor lucrando mais com a mudança de comportamento, como as lojas de bicicletas, que registraram um crescimento de 20%. Foi depois da pandemia que seu Aparecido deu mais atenção à magrela. Na visão dele, além de gastar menos, ele evita a aglomeração promovida pelo transporte público e ainda consegue fazer as pazes com a balança. O meio melhor de transporte aqui em Patos aqui já é bicicleta. O carro já tá escasso aqui, o espaço, não tem espaço mais, gasta menos. Tem até carro em casa, são 3 em casa, carro, mas a bicicleta é mais viável. E é exercício, juventude, eu tô com 70 anos, né? Esses 3 amigos também aderiram ao pedal e de pouco a pouco já estão gostando do esporte. O Ítalo, por exemplo, está mais que apaixonado. Olhando o antes e o depois já dá para suspeitar o porquê, né? Ele saiu dos 3 dígitos e perdeu 25 quilos de março até agora. Eu comecei a fazer atividade a partir de dezembro. Quando eu comecei a emagrecer, entrou a pandemia. Aí eu falei, agora eu vou ter que ficar parado, fechou a academia, fechou tudo. Aí comecei a pegar a bicicleta. Aí foi engrenando. Mas para mim era uma dificuldade, no começo era uma dificuldade grande, né? Nunca imaginei que eu ia chegar a perder 25 quilos. E hoje em dia eu tô apaixonado pela bicicleta, né? Eu pedalo todo dia, de segunda a segunda, por prazer, virou prazer. Já o Thiago Jesus perdeu 12 quilos. O esporte veio para complementar a dieta. Eu já vim um tempo já tentando perder peso. Eu sempre gostei de bike, mas não pedalava tanto. E assim que eu comecei com acompanhamento profissional, com a clínica, coisa e tal, a bike veio para completar, aí eu consegui perder peso. Em 6 meses, o Pedro também perdeu peso. São 6 quilos a menos. Mas ele acredita que nada paga a experiência vivida sobre 2 rodas. Eu não imaginava que aqui na nossa região tinha tanto lugar bonito, que vale a pena parar, prestigiar, tirar uma foto. Rapaz, a gente foi numa cachoeira que não precisava nem de filtro nas fotos, porque por si só ela já tinha a beleza natural dela, ela já te fazia olhar ela com outros olhos, sabe? Você vê que o seu objetivo concluído no pedal vale a pena, todo o esforço, todo o sacrifício. Novos adeptos ao pedal, como esses 3 amigos, fizeram disparar as vendas de bicicletas em Patos de Minas.
Além de aumentar a procura por assistência das bikes, essa loja que fica no centro da cidade também viu um aumento nas vendas de 30% nas linhas intermediário e de entrada, que são aquelas primeiras linhas que as pessoas procuram quando vão iniciar os esportes. As bicicletas custam em média de R$ 1.900 a R$ 8.000. Essas, por exemplo, já não tem mais para vender aqui na loja. O estoque já se esgotou. Bicicleta aqui, só as mais caras, a partir de R$ 14.000. O dono acredita que esse aumento tem a ver com a procura por atividades físicas nesse período de pandemia. A maioria das pessoas migraram para o esporte, né? Então, o esporte que está ao ar livre, né? Que não tem praticamente aglomeração, a pessoa está no meio da natureza. Então, muita gente aí de academia, de crossfit, de tênis e outros esportes, sim, migraram para a bicicleta. Seja para o uso no dia a dia, como o seu Aparecido, ou para o esporte amador, como esses 3 amigos. Uma coisa é quase certa: depois da pandemia, a população no mundo será um pouco mais saudável. Depois que a pessoa conhece a bicicleta, para ser sincero com você, é difícil ela voltar atrás. Porque é um esporte maravilhoso, está integrado à natureza, você está de bem, melhora cada vez mais o seu condicionamento físico. Então a tendência aí essas novas pessoas que estão migrando para o esporte continuar com certeza. Um detento da penitenciária Nossa Senhora do Carmo, de Carmo do Paranaíba, recebeu cigarros de maconha em uma encomenda entregue pelos Correios nesta quarta-feira. A droga foi endereçada a um homem de 29 anos que disse que o pacote foi enviado por um amigo. A Polícia Civil vai investigar o fato. E fique ligado a seguir a relação dos aparelhos eletrônicos e a insônia. E idosa faz toucas de crochê para doação. Sofre com insônia? Passa muito tempo diante a dispositivos eletrônicos? Pois é, ficar muito tempo ligado em celular, TV e computador de fato atrapalha o sono. E olha que na pandemia tem muita gente passando mais tempo ligado a esses dispositivos. É só sair às ruas para perceber que tem muita gente que não desgruda nem um minuto do celular. Muitas dessas pessoas podem ser nomofóbicas sem saber. Mas, afinal, você se considera uma pessoa nomofóbica? Seria nomofóbico. O que é isso? Não sabe? Não sei. Não, assim, ao pé da letra, não. Sei que tem medo de alguma coisa. Não. Sei eu? Não. Nomofobia é um distúrbio relacionado ao meio irracional de estar sem o celular ou aparelhos eletrônicos no geral, explica essa especialista. O celular, ele passa a ser uma extensão do corpo. Então, as pessoas elas têm uma grande necessidade de sair com a companhia do celular. É como se sair de casa sem o celular fosse sair de casa faltando alguma coisa, alguma parte do corpo. No Brasil, 73% dos que têm smartphone não saem de casa sem o dispositivo. O país é o 5º no ranking global de tempo gasto com esse aparelho. Talvez. Tá sempre com o aparelho? Sempre. Nunca larga? Não. É só pra dormir, né? E às vezes quando você vai para algum lugar ou tem a sensação que você não tá com ele, como que você se sente? Tá faltando. Eu já passo a mão pra caçar. Passar tanto tempo no telefone é sinal de alerta e pode evoluir para a nomofobia. É importante estar atento a alguns sinais quando você percebe que a tecnologia, que o celular está dominando o seu dia a dia. Quando isso acontece? Quando você sente uma ansiedade por estar longe do celular. Por exemplo, quando ele está carregando e tem aquela necessidade de querer saber se tem notificação, o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo na internet. Então, essa necessidade de querer saber tudo a todo momento é um sinal de alerta e de que você tem que reduzir um pouco do nível, da quantidade que você utiliza essa tecnologia. O celular é revolucionário e otimiza as tarefas do dia a dia de milhões de pessoas. Porém, é preciso saber usá-lo com responsabilidade, para que as pessoas não percam os melhores momentos da vida que podem ser vividos em offline. Uma maneira de se controlar é limitar o uso. Como que limita o uso? É tentar, no momento de trabalhar, colocar o celular fora do alcance, desconectar a internet. Na hora que for dormir, mexer por pelo menos 30 minutos antes. Depois coloca o celular no modo avião
e vai dormir, ou então coloca no silencioso. É começar a se desconectar aos poucos. Eu sei que não dá para se desconectar de uma vez, porque a gente precisa da tecnologia. A gente está inserido nesse meio, né? Quem decide sair da tecnologia é como se estivesse saindo do mundo. Não tem como, a gente precisa dela, mas tem que ser dosado, um uso controlado. Tem também alguns celulares que têm uma tecnologia que dá para acompanhar o quanto você está mexendo no celular. Quantidade de horas, de minutos que você mexeu no dia a dia. Então, também é uma forma interessante de acompanhar quanto tempo você está passando de frente à tela. Tentar abstrair, fazer outras coisas, atividade física, focar nas atividades práticas também rotineiras, ir desfocando o celular das atividades que são essenciais. Agora nós vamos mostrar a história de uma idosa que com a pandemia despertou para a solidariedade. Em casa, ela aproveita o tempo para fazer toucas para depois doá-las. Essa é a dona Rita, 71 anos de vida. Um de seus hobbies é o crochê. Com a agulha e a lã e o olhar concentrado, ela produz diversas peças. Eu fazia passando o bico em pano de prato para ficar mais bonito para mim. E fui aprimorando mais e gosto de fazer, fui fazendo e até hoje. Desta vez, ela produziu 13 toucas lã, que, sabendo da necessidade em ajudar o próximo, serão doadas para a Casa de Idosos Eurípides Barçanufo. Eu sempre gostei e tenho vontade de ajudar a outra pessoa. E eu já fui lá umas vezes visitar a senhorinha e eu tenho muita pena, assim, não é pena, compaixão, sei, de idoso e criança. Aí eu sei que é acamada, sente frio. E foi isso que me levou a querer fazer. É poucas, eu sei que eu dava conta. Quem vive dentro de casa sente frio o tempo todo, né? Porque no exercício, no corpo. Foi isso que me levou a fazer. Foram 8 dias de produção. Para a Rita, missão cumprida. Missão cumprida. Satisfeita? Satisfeita. E se precisar, eu faço mais. Daqui a pouco tem futebol. O Atlético começa com tudo no Campeonato Brasileiro. Mamoré aguarda a decisão da Federação Mineira de Futebol para a retomada do módulo 2. E irmãs carmelitas e maestro fazem último ensaio para a missa especial com o padre Alessandro Campos, em Patos de Minas. Por meio da liminar concedida pelo desembargador Marco Antônio Ferenzini, da 14ª Câmara Civil de Belo Horizonte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi realizado o bloqueio de quase 7 milhões de reais das contas dos ex-dirigentes do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá e Itair Machado. O atual presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, comemorou o bloqueio e avisou que vai tirar cada centavo dos ex-dirigentes. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 3-2 de virada na noite de ontem, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão 2020. Mudanças certeiras de Sampaoli contribuíram para o resultado positivo para o Galo, que lidera a tabela do Brasileiro. Na estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro continuou sua boa fase e venceu o time de virada por 3-2 no Mineirão pela segunda rodada do Nacional. Pelo menos por 45 minutos, o Corinthians superou os desfalques, contou com um goleiro seguro e teve um ataque decisivo. No primeiro gol, Arauz deu assistência para Jô fazer valer a lei do ex. No segundo, o centroavante devolveu a gentileza, deixando de letra a bola para o chileno estufar as redes. Só que ainda restavam mais 45 minutos a serem disputados. Na segunda etapa, Jorge Sampaoli mudou o Atlético, apostou em Ioran e Savarino, manteve o time no ataque e foi premiado. O Galo encurralou o Corinthians, que foi previsível e não suportou o ataque mineiro. No fim, o Corinthians quase empatou, mas Hever salvou o Galo, tirando a bola em cima da linha. Após um primeiro tempo com muitos erros, Sampaoli, que fez alterações na volta do intervalo, afirmou que o estilo de jogo do adversário não foi fator decisivo para que o Galo se encontrasse na partida.
Puede ser que fue un equipo difícil porque puso muchos volantes, pero la verdad que si contabilizamos las situaciones de gol del primer tiempo, el primero fue un error no forzado nuestro, el gol, y el segundo gol fue una jugada bien elaborada, pero fueron dos situaciones, ya te digo, aisladas del partido, donde Mineiro fue tan superior en el primero como en el segundo tiempo con más superioridad que en el primero, y sabiendo de que perdíamos por 2 goles, pero el equipo, ya te digo, tuvo una valentía para buscar desde el ataque, cambiar la historia, y la cambió. A convicção foi peça-chave para a virada do Atlético. Determinante la convicción de saber de que jugábamos contra un equipo muy grande como Corinthians y perdíamos 2-0, y más allá de eso el equipo no tuvo vergüenza para subir las líneas y atacar por todos lados y dar vuelta a un partido donde para nosotros es muy importante. Considerado o homem da partida, o meia Yoran mudou a história do jogo e após os 90 minutos de bola rolando e saldo positivo para o Galo, ele pôde finalmente respirar aliviado. Feliz por uma vitória como essa, a gente sai daqui com o dever tranquilo, a gente sai leve mesmo de saber que deixou tudo dentro de campo e saiu com uma grande vitória, então a gente vai para casa leve, feliz, para comemorar com a nossa família e aproveitar esse momento. Thiago Nunes não ficou tão aliviado assim. Segundo o técnico alvinegro, o desgaste das últimas partidas influenciaram no resultado do time, apesar da grande marcação do Corinthians. Viemos de semifinais a final também, jogos muito desgastantes fisicamente. Nós temos que tentar agora achar soluções para que a gente possa manter uma regularidade maior para o segundo tempo também. Demorou a encaixar a marcação na equipe do Atlético. Também, né, ficar um pouco mais com a bola. O Atlético subiu a marcação desde o início. A gente, quando conseguiu sair dessa pressão, trabalhar a bola com toques mais curtos, trocar a bola de lado, a gente conseguiu chegar no campo da equipe do Atlético. Tivemos a chance, claro, de fazer o terceiro gol, né, que praticamente iria sacramentar o resultado. Então tivemos essas dificuldades. O Esporte Clube Mamoré aguarda a decisão da Federação Mineira de Futebol sobre o futuro do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que deve sair na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o clube enfrenta prejuízos e tenta manter o estádio pronto na expectativa para a retomada dos jogos. O estádio vazio já era uma cena esperada durante a pandemia. Sem jogos, o clima é de incerteza por parte da torcida esmeraldina. Como em todo time do Brasil, as incertezas existem. E no Mamoré não foi diferente. Em 2016, o time estava no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Em 2018, foi rebaixado para a 2ª divisão do Mineiro. Mas aí, em 2019, surgiu uma nova esperança. O time subiu de novo para o módulo 2. Era 70 anos de Mamoré. Isso aqui virou uma festa de muita esperança, de muito otimismo, inclusive com a reforma aqui do local, pintura e revitalização do gramado. Foram R$30 mil gastos no gramado e também o projeto era pintar todas as arquibancadas. Mas aí em 2020 veio a crise do novo coronavírus, que afetou a todos. Já são 5 meses sem nenhum jogo e um gasto que não para de acontecer. Todos os meses, R$10 mil têm que ser desembolsados. E isso porque teve atleta que foi mandado embora, porque senão estava mais caro ainda. Agora o time tenta se reformular depois dessa crise. É verdade, com a pandemia, né, o campeonato estava aí na sua 6ª rodada, né, foi interrompido. A gente está há cerca de 5 meses sem atividades, né, sem jogos aqui, e realmente houve esse prejuízo, além do prejuízo financeiro do interrompimento do campeonato, porque a gente fez um planejamento, né? Tinha uma expectativa de terminar o campeonato no final de maio, então a gente fez todo um planejamento em cima disso, né? Com a paralisação, trouxe muito prejuízo para o clube. O Mamoré aguarda uma reunião que deve acontecer na próxima segunda-feira, junto à Federação Mineira de Futebol. Mesmo esperando um bom acordo com a federação, ainda não há nenhuma previsão mais otimista por agora. A Federação Mineira ela já colocou para a gente, aí existe 6 datas, né, possíveis para o retorno, início de outubro, meio de outubro e início de novembro. Além disso, vai estar decidindo outras questões, como por exemplo, novas inscrições, né, que é um ponto importante, porque o elenco foi dispensado, né,
existe a necessidade de recontratar todo o elenco para poder retornar ao campeonato. Há 5 meses sem nenhuma partida, o clube teve que paralisar as atividades e dispensar quase todos os jogadores. Os que sobraram são os jogadores Danilo Proba e Dimitri, que se recuperam de lesões, e outras 2 apostas da categoria de base do Sapo. Fato é que se os jogos retomarem, o clube não terá muito tempo. Existem apenas 2 caminhos para o presidente nesse momento tão complicado, onde o Sapo corre o risco de ser rebaixado novamente. A gente pode recontratar parte do elenco, né, que estava aqui com a gente, a comissão técnica, essa seria uma das estratégias, e incorporar novos jogadores a esse elenco. E a outra estratégia seria trazer tudo novo, né, uma comissão técnica nova, jogadores novos, e fazer um novo time para poder concluir o campeonato. O time agora tenta retomar a escolinha do Sapo, pois é de lá que novos talentos podem surgir. A gente já fez um planejamento, tem o interesse de retornar às escolinhas da categoria de base, a gente está buscando parceiros, né, investidores, para poder, quando poder retornar ao futebol, né, a gente poder estar lançando aí as escolinhas e as categorias de base. É um desejo do Mamoré de estar reconstruindo a base, reconstruir o clube a partir das categorias de base do clube. A NTV vai transmitir as missas especiais do padre Alessandro Campos neste final de semana, direto do Carmelo de Patos de Minas. As celebrações do padre Alessandro terão participação especial das irmãs carmelitas e do maestro Sérgio Cunha. No Carmelo, as freiras ensaiam os últimos louvores que serão cantados na missa deste sábado. O céu e a terra. A Missa da Assunção será transmitida pela NTV de Patos de Minas, pela internet através da página do padre Alessandro Campos e também retransmitida pela Rede Brasil de Comunicação. Portanto, é bom ficar atento. A missa começa às 6 horas da tarde e logo depois tem uma live especial que é uma iniciativa das Irmãs Carmelitas de Patos de Minas para arrecadação de fundos para a construção do novo Carmelo. Lembrando que acontecerá também com a participação ilustre do maestro Sérgio Cunha e do padre Alessandro Campos, que virá até Patos de Minas. Temos essa grande alegria na festa de Nossa Senhora da Assunção, aqui na região Nossa Senhora da Abadia, celebrar esta solene missa pela generosa caridade do padre Alessandro Campos, que é nosso amigo desde muito tempo, e se disponibilizou a se deslocar de São Paulo para Patos de Minas para conosco celebrar esta data. Primeiro, da celebração solene de Nossa Senhora da Abadia, que é uma grande festa para nós católicos, e depois dar a oportunidade daquelas pessoas ajudarem uma instituição que tão bem faz para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o nosso Brasil, que são as Irmãs Carmelitas. Então, a missa acontecerá às 18 horas e depois, isso presidida pelo Padre Alessandro, e depois nós teremos uma live comigo, com o Padre Alessandro, onde cantaremos músicas do repertório dele, músicas populares, e nesse momento as pessoas têm a oportunidade de ajudar, né, fazendo a sua doação voluntária para a construção da nova sede do Carmelo da Santíssima Trindade de Patos de Minas. Já fazem 20 anos desde que as Irmãs Carmelitas chegaram em Patos de Minas. Hoje, a sede da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo de Patos de Minas, onde são realizadas as missas, não pertence à Igreja Católica. Sim, o Carmelo, na verdade, já está em sua plena função em Patos de Minas, né? Desde o ano 2000. Mas estamos aqui neste espaço que, na verdade, não nos pertence, nos foi emprestado. E agora, com o apoio do senhor bispo, de toda a diocese e de tantos amigos, estamos construindo a sede do Carmelo. E é importante para nós, porque lá estaremos assim com melhores condições de cumprirmos a nossa missão de rezar na igreja. As pessoas são muito solidárias e eu tenho certeza de que elas vão conseguir sim, né? O objetivo maior não é esse, o objetivo maior é celebrar
mas na oportunidade, fazendo o seu ofertório, as pessoas têm a oportunidade de ajudar aqueles que precisam. E as irmãs, nesse momento, estão precisando. Em um tempo de incertezas, a live tem o principal objetivo de levar a paz e esperança a todos os povos. Queremos chegar ao coração de todas as famílias de Patos, do Brasil, para com vocês fazermos aquilo que é a grande missão do Carmelo, rezar. O Carmelo nasceu para rezar e quer rezar com você neste momento tão sofrido, tão doído da nossa sociedade no mundo inteiro. E rezar olhando para Nossa Senhora, que ao celebrar a sua Assunção, está como que a nos dizer: coragem, tudo passa. Se as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. A missa em louvor à Nossa Senhora da Assunção começa às 18 horas e vai até às 19h30, com transmissão ao vivo pela NTV. Nesse dia, portanto, o NTV News começa logo após a celebração da Santa Missa. No domingo, vamos exibir ao vivo a missa de 10 às 11 horas. Assista pela NTV, canal 8.1, pelo site ntv.tv.br e pelo Facebook, @NTV Patos de Minas. A seguir, a gente fala sobre o enfrentamento da pandemia. Leitos em hospitais privados poderão ser considerados para flexibilização de ondas do Minas Consciente. E os números da Covid-19. Em algumas cidades da região, houve aumento de mortes. O governo de Minas Gerais falou hoje sobre a situação dos leitos de UTI e apresentou uma deliberação que pode flexibilizar ainda mais o programa Minas Consciente. Nas próximas 2 semanas, cidades das micro-regiões de saúde que tiveram um hospital privado com leitos de CTI exclusivos para a saúde suplementar poderão observar normas municipais de flexibilização subsidiadas pelo Minas Consciente. Veja só o que disseram o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, e o subsecretário de Desenvolvimento Regional, Douglas Cabido. As micro-regiões de saúde, os municípios que estiverem nessas micros, que estiverem hospital privados com leitos de CTI exclusivos para atendimento da rede suplementar, poderão observar as normas municipais de flexibilização sendo subsidiado pelo Minas Consciente. Então nós teremos que municípios, principalmente aqueles de maior porte, estão agora com essa nova possibilidade durante esses 15 dias, enquanto o governo observam as novas regras, novos indicadores quanto à questão da rede suplementar de saúde. Esta deliberação 78, então, do Comitê Extraordinário, ela passa a viabilizar, a permitir, ela dá a possibilidade da realização de um estudo para possível inclusão de leitos da saúde suplementar no Plano Minas Consciente, e isso possibilitará uma retomada melhor, mais consistente. A gente espera, então, que essa deliberação possa trazer mais alívio, no enfrentamento à pandemia aqui em Minas Gerais. A gente vai para um comercial e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o enfrentamento à pandemia em Patos de Minas, cidades da região e no estado. Continuando agora falando sobre o enfrentamento à pandemia na região. Vamos agora analisar alguns dados importantes sobre as cidades. Ludmila está por aqui para participar com a gente. Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News aí, pelo canal 8.1, pelo nosso site ntv.tv.br, também pelo Facebook, @NTV Patos de Minas. E acompanha também a gente pelas redes sociais, no YouTube, Instagram, @NTV Patos de Minas. É o jornalismo opinativo e informativo com credibilidade. Ludmila, vamos primeiro então aos dados, tanto de Patos de Minas quanto de algumas cidades aqui da região sobre o coronavírus, começando por Patrocínio. Vamos lá, vamos ver na tela, porque ontem até a gente comentava de Patrocínio, falávamos de casos na cidade, e o que a gente percebe analisando
esse informativo, que é de quinta-feira com o informativo de quarta-feira, é que Patrocínio teve um aumento de 33 novos infectados, sendo 12 pessoas curadas, mas mais um óbito foi registrado no município. São 17 pessoas vítimas da Covid-19 em Patrocínio, são 23 pessoas internadas. Na quarta-feira, Jéssica, eram 21, ou seja, mais 2 pessoas internadas. Em contrapartida, na quarta-feira, 11 pessoas estavam na UTI e agora 9 pessoas estão necessitando de tratamento em unidade de tratamento intensivo. Agora, olha só, o NAI. O NAI a gente sempre fala porque registrou 2 momentos de surtos. Primeiro foi em uma empresa agrícola na cidade e depois em um abrigo de idosos. E olha só, mais 2 mortes por Covid-19 de quarta para quinta-feira. Agora são 30 mortes por Covid-19 em Unai, 1.578 confirmados, mais 26 em relação ao boletim de quarta-feira. E aí a gente tem um número de curados em 1.336, viu, Jéssica? Agora vamos, Ludmila, a Patos de Minas. Vamos lá, vamos ver como que Patos de Minas se comportou aí de ontem para hoje. A gente percebe logo lá em cima mais pessoas curadas de Covid-19, mas olha só aquele outro dado que a gente sempre fica muito atento, que é com relação às pessoas que estão também em isolamento domiciliar. Olha só, de 190 para 204, ou seja, mais 14 pessoas em isolamento domiciliar de quarta para quinta-feira. E mais pessoas internadas. E aí tem um dado diferente, que eu, inclusive, estou tentando apurar junto com a prefeitura, porque lá no painel do coronavírus, ela tem 2 números. Aí a gente colocou esse boletim resumido, mas a prefeitura informa também os dados lá no site dela. E em um momento ela fala que são 14 pessoas internadas em UTI, em outro momento ela diz que são 17. Então, por hora, a gente não tem assim o retrato real de quantos infectados que necessitam de tratamento em UTI existem nesse momento em Patos de Minas, porque tem esse dado dúbio. Uma hora ela diz que são 14, depois ela diz que são 17. Até mesmo no grupo de imprensa tem lá que são 17. Inclusive, tem um outro dado aqui que fala, olha, são 17 ao todo, 14 de Patos de Minas, tá? Esse é o dado que a prefeitura deu. Então, são 14 de Patos de Minas, 17 ao todo, segundo essas informações. E aí, Jéssica, mais pessoas internadas, também em leitos clínicos. Com relação aos casos confirmados, olha que crescimento que a gente teve, né? Volta na tela anterior, Luiz, só para a gente mostrar, para eu ler esses números aqui, ó. Vamos voltar na tela anterior para a gente saber exatamente o número de infectados. Eram 1.508 ontem, hoje 1.536. Com relação aos óbitos confirmados, continuam os mesmos, 31 em decorrência da Covid-19. Agora, uma outra questão que a gente sempre analisa, até para entender essa dinâmica do coronavírus em Patos de Minas, é com relação à ocupação de leitos clínicos, de leitos de UTI. É a tela seguinte que a gente vai mostrar agora para você aí de casa acompanhar. Olha só, ontem eram quase 112%, quando a gente observa leitos para tratamento de infectados de Covid-19 em hospitais públicos e privados. Aí, se a gente transporta esse dado para hoje, são quase 74 pessoas internadas, 74%, quase 74%, a taxa de ocupação de leitos públicos e privados de UTI para tratamento da Covid-19. Esse número teve uma folga de ontem para hoje, porque a rede privada, a rede particular, ela aumentou o número de leitos de UTI destinado a tratamento de pacientes infectados com Covid-19. Por isso que desafogou um pouco. Como os hospitais
privados demandaram mais leitos para tratamento desses doentes, então o percentual deu uma desafogada, mas o percentual de leitos de UTI em hospital público, que aí a gente só tem o hospital regional com os mesmos 10 leitos que ele começou a receber pacientes no início da pandemia, até hoje 90% ocupado, viu, Jéssica? Uma situação preocupante, né, Ludmila? E hoje ainda a gente vai falar sobre a situação das academias, que tem uma possível novidade, mas antes disso, a gente tem uma reportagem sobre a situação de bares. Olha só. A situação é complicada para os donos de estabelecimentos comerciais aqui em Patos de Minas. Um levantamento feito pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aponta que todas as 52 empresas entrevistadas demitiram 192 funcionários na pandemia. Questionadas sobre o risco de fechar os estabelecimentos, das 52 empresas participantes, 78% afirmaram que o risco de fecharem é médio ou alto, caso as regras para o setor não mudem. Uma preocupação para quem é do ramo. Um bar, um restaurante, ele não sobrevive mais que 30 dias sem estar funcionando, né? E nós estamos há quase 5 meses, dia 22 agora faz 5 meses que nós não funcionando delivery e o almoço self-service, né, porque a pessoa servindo lá para o próprio cliente, né, é o que tá sendo feito hoje, né? Mas isso atende muito pouco a contento. A questão do desemprego é assustador na nossa classe, viu, gente? É muito assustador mesmo, né? Nós fizemos uma pesquisa no universo de 50 e poucos estabelecimentos, nós tivemos quase 200 demissões, né? Em 50, né? Então aí você pode multiplicar isso aí por 4, né? Eu acredito aí que nós, só na área nossa aqui em Patos, aqui, deram uns 700, 800 desemprego na nossa área. Em Patos de Minas, no primeiro semestre de 2020, olhando exclusivamente para o setor de serviços e comércios, o segmento de restaurantes e lanchonetes teve uma redução, teve um saldo negativo de geração de empregos de mais ou menos 200 empregados. E isso num período anterior, no ano passado, primeiro semestre de 2019, foi um movimento inverso. Esses segmentos eles geraram novos postos de trabalho. E o prejuízo não é só na cidade, mas ocorre a nível global. As micro e pequenas empresas representam a maior parte do setor comercial no país e foram estas as mais afetadas pela crise. A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus tem gerado efeitos tanto em nível global quanto em nível local. Ainda que as grandes empresas tenham sofrido dificuldades por restrições a recursos financeiros, interrupção de cadeias de fornecimento, as pequenas empresas que existem no município também já são imediatamente afetadas pelas medidas de isolamento social e também pelos decretos de regulamentação do funcionamento do comércio. As micro e pequenas empresas elas representam 99% de todas as empresas que existem no Brasil e boa parte dessas empresas são do setor de comércio e de serviço, que elas foram afetadas pela pandemia por duas formas. Primeiro, o desemprego que o início da crise gerou nas grandes empresas fez com que a quantidade de salários disponíveis numa economia, de renda disponível das famílias diminuísse, e isso fez com que o faturamento dessas empresas caíssem. E por outro lado, de forma quase imediata e simultânea, as medidas de isolamento social e os decretos de fechamento do comércio também impactaram negativamente esses negócios. Em questão de faturamento, por exemplo, a redução foi de cerca de 50%. Para efeitos de comparação, alguns setores do comércio, como o varejo de vestuário e calçados, nos últimos 5 meses tem tido uma queda de faturamento 50% menor do que essas empresas tinham no mesmo período no ano passado. Então,
na maior parte das vezes, são pequenas empresas que têm uma estrutura de capital frágil, que não têm muitos recursos financeiros para aguentar um longo período de baixa da atividade, e isso faz com que diversas empresas acabem encerrando as suas atividades permanentemente, e mesmo aquelas que se valeram dos incentivos governamentais de manutenção do emprego, de crédito para manter as portas abertas, acabam sucumbindo. E não é falta de preparo. Diante das dificuldades, o sindicato criou um protocolo para o retorno das atividades com sugestões de medidas preventivas a serem seguidas pelas empresas. A proposta deve ser apresentada para a prefeitura do município. Esse protocolo nós consultamos a Forem, que é a federação, né? Todos os outros colegas nossos dos sindicatos aí de Uberaba, Uberlândia, Vale do Aço, Juiz de Fora, o universo de Minas inteirinho, a gente determinou um protocolo, né, para poder ser seguido, né, e nesse protocolo a gente propõe para poder voltar, pelo menos o essencial para poder começar a ter a retomada do nosso comércio, né? A esperança é que dessa forma o setor consiga retomar suas tarefas. Veja, Ludmila, vamos voltar aqui com a análise da notícia. Eu acredito que todos os setores sentiram bastante com a pandemia, né? Não há como negar esse fato. Mas a sensação é que alguns acabam pagando um pouco mais a conta. Os bares, restaurantes, academias estão indo aí nessa conta. Clubes, setores de serviços em geral, de buffet, músicos e tudo mais. É uma parcela considerável, se a gente perceber, em termos de pagar um montante maior pelos reflexos da pandemia. Mas isso já era previsível desde quando esses setores sofreram mais com medidas restritivas. O grande problema, aí, falando desse universo de bares e restaurantes, e a gente até fez uma reportagem a respeito disso, esse vai e volta, abre, fecha, agora pode só delivery, agora pode consumir no restaurante desde que obedecidas as medidas. Então, foi uma situação complicada para o setor que não sabia se mantinha o quadro de funcionários, se demitia, muitos não tinham caixa para poder manter o estabelecimento diante a essa instabilidade. Muitos foram obrigados a experimentar novas formas de fazer o negócio e perceber, e fazer o cliente perceber esse novo viés de aposta. Então foi um momento de muitas incertezas, e ainda é, dadas as mudanças que podem ocorrer daqui para frente, no futuro, porque é realmente tudo muito incerto, e inclusive falando em incerteza, essas próprias incertezas são geradas pelos próprios governantes, e aí trazendo para a realidade do Estado, pelos próprios governantes de Minas Gerais. A gente já viu aí diversas falas recuadas do governo de medidas que ele havia anunciado e de repente volta atrás. Há alguns dias a gente viu até mesmo sobre quando o governador Romeu Zema anunciava o novo Plano Minas Consciente, ele disse lá sobre municípios com até 30 mil habitantes que poderiam retomar a economia, sinalizando aí a questão da onda verde, só que a gente não viu isso acontecendo. No dia seguinte, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, o Fernando Passalio veio e falou, olha, espera lá, na verdade nós não vamos abrir, por enquanto, nenhuma cidade que esteja aderida ao Minas Consciente vai reabrir. E aí o que a gente percebe, sabe aquela cena do cachorro correndo atrás do rabo? Fica aquela coisa, né? Não sei em que ponto que vai chegar, mas vou tentar aqui para ver se dá. E o que a gente percebe que o governo mineiro tem uma certa dificuldade de lidar com críticas e com pressão. Tanto que é o que a gente vai ver agora, porque na terça-feira, lembra, Jéssica, nós dissemos o que de academia?
o secretário adjunto disseram que não tinha possibilidade de reaver, né, essa abertura das academias, até porque o programa Minas Consciente é novo e acabou de ser reformulado, então essa possibilidade não existia até o momento. Mas parece que hoje... Isso, exatamente, foi o que ele colocou. Olha, abertura de academia só lá na onda verde, mas nós acabamos de entrar na onda amarela e significa que pelo menos 28 dias, nada de abertura de academia, até mesmo porque é um ambiente perigoso, por conta do excesso de fluidos, e que isso pode acelerar a contaminação do coronavírus, e é justamente o que nós não queremos nesse momento. Essa fala foi da última terça-feira, há 2 dias, só que hoje... outra fala. É o que a gente vai ver agora. Fechados há quase 5 meses, os clubes e as academias sentem duramente os impactos. Há quem, em meio à proibição, criou alternativas para reabrir. Essa academia de Patos de Minas resolveu oferecer as aulas de CrossFit para no máximo 10 alunos ao ar livre, em propriedade particular, obedecendo às regras de distanciamento e higienização. Mas foi proibida. A lei está valendo para uns e não está valendo para outros. Não tem a menor coerência no que está acontecendo atualmente na nossa cidade. Hoje em dia você vai nas praças, nas ruas, na orla da lagoa, elas estão lotadas de pessoas praticando atividade física. E por um lado, nós que trabalhamos com atividade física, achamos isso maravilhoso, porque as pessoas estão conscientes da importância da atividade física. Sem alternativas, muitos educadores físicos adotaram as praças públicas para oferecer treinos aos alunos. Nós tivemos que nos reinventar. As academias disponibilizaram alguns materiais para a gente, que até eu utilizo hoje ainda, que as academias estão fechadas, né? Como apoio mesmo para a gente poder trabalhar. Na terça-feira, o governo mineiro jogou outro balde de água fria no setor, ao afirmar que não havia previsão sobre a retomada de atividades nas academias. E em relação às academias, é muito importante destacar que as pessoas ali certamente ou muito provavelmente terão dificuldade de manutenção de máscaras, e é um local onde nós liberamos fluidos, liberamos suor, onde a probabilidade de risco de contágio é muito maior. Nós temos observado a ansiedade em relação a essas questões da academia, nós estamos atentos, mas neste momento e nesta versão do Minas Consciente, os municípios até que se apresentavam, as localidades que se apresentavam em melhor situação, se encontram na onda amarela. E só depois de 28 dias, na atual versão, é que haverá eventualmente evolução, então, para a onda verde. Mas, como em outras situações, e depois de severas críticas, 2 dias depois, o governo mineiro mudou de ideia. Agora, um grupo estuda alternativas sobre a retomada de academias e clubes e serão apresentadas na próxima quarta-feira. Este estudo, então, será feito neste período de 15 dias para consideração desses leitos de planos de saúde privados ou seguros de saúde privados, os leitos exclusivamente privados da chamada saúde suplementar, e que será então trazido novamente já com esta consideração a partir desse estudo nos 15 dias, para que possibilite então a retomada responsável e gradual, mas aí mais otimizada, como nós temos feito, procurando viabilizar a retomada dessas atividades laborais, depois então desse estudo de 15 dias. No ar. Ludmila, é um vai e volta que a gente não consegue ter certeza de nada, de quando as coisas poderão funcionar, quando não poderão. Imagino que para os profissionais, né, desse setor é uma boa notícia, mas o problema é essa incerteza, esse vai e volta que os profissionais não conseguem, né, se programar da maneira adequada. De longe conseguem se programar. A gente acabou de falar dessa questão dos bares, restaurantes, não sabem se mantém um quadro de pessoal porque amanhã vai estar funcionando, se semana que vem vai ter que fechar, como é que fica o futuro, é nesse impasse, nessa coisa toda que a gente fica perdido, porque não tem como fazer qualquer tipo de planejamento. E negócio,
precisa disso. Aliás, a nossa vida pessoal precisa disso, de uma coisa que se chama planejamento. Eu sempre lembro, em início de ano ou findar de ano, a gente faz reportagens a respeito disso com profissionais que sabem falar com gabarito a respeito dessa questão da importância do planejamento, até para que a gente consiga executar, para que a gente tenha tranquilidade nas nossas tarefas. A gente sabe que agora é complicadíssimo fazer qualquer tipo de planejamento, mas a gente tem que ter uma ideia, ao menos, do que está para acontecer. E o que a gente viu, assim, o governo tem mudado muito a postura, o discurso, as falas, seguindo ao sabor dos números, seguindo ao sabor da pressão para vir com novas posturas, como se nada tivesse acontecendo, e a partir de agora que a gente tem uma nova medida, uma nova solução, a partir do problema que se apresenta. Então, essa inconstância, essas idas e vindas, gera uma descrença muito grande. Mas, para os proprietários de academias, de clubes, gera uma grande expectativa para a retomada. Vamos ver se na próxima quarta-feira o governo vai ou não frustrá-los novamente. A gente aguarda, né, para saber o desfecho dessa história. Ludmila, muito obrigada pela participação, pelas informações. Pois é, a gente volta aí amanhã com mais um momento de conversa, de análise de alguns fatos importantes do dia. Obrigada pela companhia. Beijo. Tchau, tchau. E para você de casa, nosso boa noite, nosso obrigado também pela companhia na edição de hoje do NTV News. Como a Ludmila já disse, amanhã a gente volta em uma nova edição com mais informações para você. Boa noite.